Olá pessoal, meu nome é Daniela Veloso. Eu já tenho um canal aqui no YouTube, né, com meu nome, onde eu gravo as minhas aulas de ciências para os meus alunos. E hoje eu tô, tentando gravar esse vídeo aqui. Não sei nem se eu vou colocar esse vídeo na plataforma, mas já era algo que eu queria fazer há muito tempo, né, contar um pouco assim da minha história de emagrecimento. Desculpa aí pela voz, né? Essa rouquidão é devido ao frio, né? Também sou professora, trabalho o dia todo mesmo com a minha voz. Mas eu vou tentar falar um pouquinho da minha história, da mesma forma que no início do meu processo de emagrecimento, eu busquei vários vídeos, né? De motivação, de inspiração, até mesmo um caminho para seguir. Eu espero que meu vídeo possa te ajudar, né? Inicialmente, eu queria deixar bem claro aqui que eu sou professora, sou bióloga, não sou médica, não sou nutricionista, mas eu encontrei, né, muita força e também estudei um pouco para iniciar esse processo de emagrecimento. Inicialmente, eu fui ao médico, fui ao endocrinologista, fiz alguns exames, isso antes da pandemia, em 2019, né? Fiz hemograma e alguns exames específicos. Depois eu fui na nutricionista também. Não foi a minha primeira tentativa de emagrecimento, eu já havia tentado várias vezes. Eu nunca fui uma pessoa muito gorda, né? O meu peso aumentou depois de 2 gestações. Então, na primeira gestação eu engordei 30 quilos, na segunda gestação eu engordei 29, mas a maior parte não era gordura em si, era retenção de líquido, mas na balança mostrava realmente que eu havia engordado 30 quilos. E aí depois, no processo de amamentação, emagreci bastante, mas aí, por exemplo, da primeira gestação ficou 6 quilos, aí não consegui emagrecer, na segunda gestação já tinha os 6 que eu havia acumulado lá atrás, aí eu acumulei mais 5. Quando eu fui ver, eu estava com 68 quilos, né? Então, coincidiu desse aumento de peso, né, no início do ano de 2020, logo que começou a pandemia. Aquilo ali estava me incomodando, principalmente pelas calças, né, não estarem servindo mais. Eu trabalho o dia inteiro, sou professora, fico em pé, aquelas calças apertadas me incomodando. Eu já estava usando o número 40 e eu ficava pensando, meu Deus, vou ter que comprar uma calça número 42. Né? Então, aquele desconforto mesmo na escola, aquilo ali começou a me fazer repensar mesmo em relação aos meus hábitos. E aí, mais uma vez, eu fui ao médico, mais uma vez eu fui à nutricionista, e aí eu falei assim, mais uma vez eu vou tentar. O que aconteceu? Nesse meio tempo, né, eu já havia iniciado esse processo em janeiro. E em março, as aulas pararam devido à pandemia, né, e aconteceu tudo isso que vocês já sabem aí. No início da pandemia, eu fiquei assim muito preocupada, né, com a questão mesmo da vida da gente, das pessoas, da humanidade, da minha família, dos meus filhos, medo mesmo, medo da morte mesmo. E aquilo ali gerou um pânico muito grande em mim. E o medo do novo, eu tinha que dar aula online, não sabia como que funcionava isso, não sabia se ia dar certo, se eu ia conseguir, eu dando aula online, meus filhos tendo aula online em casa. Então aquilo ali foi gerando, né, uma condição assim de tristeza mesmo em mim, e eu comecei realmente a comer mais. Isso foi na primeira semana da pandemia. Quando as aulas aqui na minha cidade pararam, foi no dia 17 de março. Eu falei assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa pra mim, por mim, porque a vida inteira, depois que eu tive filho, né, durante esses 14 anos que eu sou mãe, eu sempre coloquei, né, fazia tudo pelos meus filhos primeiro. Eu falei assim, eu preciso estar bem para poder cuidar deles. Eu preciso fazer alguma coisa por mim, né, principalmente nesse momento, né, de tanta incerteza que a gente está vivendo. Então agora eu vou relatar assim de forma bem sucinta o que eu fiz. Então eu já tinha os exames na mão, né? Eu já tinha ido na nutricionista, eu já tinha um roteiro, eu já tinha um norte a seguir. Meus exames estavam tudo ok, a nutricionista me passou, né, várias dicas, eu fiz aquele exame da bioimpedância, então eu sabia quanto por cento de gordura eu tinha no meu corpo, que eu tinha que perder, qual que era o meu objetivo. Então eu já tinha todo esse norte aí. Agora dependia de mim, da minha força de vontade. O que eu fiz? Eu comecei, no início da pandemia, as aulas começavam um pouquinho mais tarde, até mesmo porque eu estava vendo como que os alunos iam adaptar. Então, na escola que eu trabalho de manhã, as aulas estavam iniciando no início às 8 da manhã. Então, a partir de 6 horas da manhã, né, eu começava a fazer atividade física, uma caminhada no meu bairro, né, às vezes essa caminhada geralmente eram de 5 quilômetros.
até as aulas iniciais. Chegava em casa, arrumava e começava a aula online. O que acontece? Eu ficava sentado o dia inteiro, de manhã eu trabalho em uma escola, à tarde eu trabalho em outra, e nesses intervalos eu tinha que dar conta dos meninos, das dúvidas deles, das dúvidas dos meus alunos, das aflições dos meus alunos, tinha que cuidar da casa, fazer almoço, né? Então, nesse momento que eu saí de casa para correr, eu saí de casa para caminhar, era como se fosse uma válvula de escape para mim, né? Então, eu comecei a traçar metas. A meta inicial era 5 quilômetros de caminhada. Depois, aquilo ali foi me fazendo um bem danado, eu fui me sentindo bem, eu chegava em casa mais disposta para começar as minhas aulas online e eu estava melhor comigo mesmo. E aí eu fui e aumentei essa meta, coloquei 10 quilômetros todos os dias. Então eu fazia isso de manhã e ao final do meu último horário, que era 5h25 da tarde, 5h30 mais ou menos. Então de manhã eu caminhava e à noite eu também caminhava, mas comecei a correr um pouco, né? Aqui mesmo no meu bairro é que eu comecei a correr. Corri às vezes até à noite, quando eu não conseguia correr durante a tarde, mas diariamente eram 10 quilômetros de atividade física. Nesse meio tempo, eu mudei a minha alimentação também. Eu já tinha um plano alimentar da nutricionista, mas eu comecei a reduzir muito as quantidades do que eu comia. E uma coisa que para mim funcionou muito era que eu não comia o tempo todo. Eu estabeleci uma meta de comer 3 vezes ao dia apenas, aos dias, 3 vezes. Para mim funcionou super bem, né? Lógico que aumentava um pouco, né, da quantidade do que eu comia, mas apenas 3 vezes ao dia eu comia. Então eu percebi que aquilo ali me ajudou bastante nesse início. Coloquei aqui uma colinha só para eu relembrar como que foi esse início do processo. Então, no início da pandemia, gente, eu não sei se vocês lembram, mas tinham muitas lives de médicos, né? Muito conteúdo interessante, conteúdo científico, gratuito na internet. Então eu comecei a seguir esses perfis, né? Eu comecei a seguir perfil de médico, de nutricionista, de nutrólogo e de pessoas comuns que, assim como eu, conseguiam emagrecer. Aquilo ali me dava uma motivação, além também de ser um conteúdo científico. Então, eu participava de live às 7 da manhã, às 8 horas da noite, e aquilo ali eu fui aprendendo. Lógico que a minha formação me ajudou, eu sou bióloga, então assim, essa parte da fisiologia eu conseguia compreender e conseguia entender o meu corpo, né? E aí, esse conhecimento eu fui agregando ao meu favor. O que eu observei também? O principal no meu emagrecimento foi a questão da alimentação, né? Então hoje, por exemplo, já se passaram 2 anos, eu consigo comparar. Tem final de semana que eu corro 30 quilômetros e não consigo emagrecer 100 gramas, né? Lógico, a caloria aumenta devido à intensidade da atividade física da corrida que eu pratico hoje. Mas mesmo assim, eu não extrapolo na minha alimentação e mesmo assim eu não consigo emagrecer tanto, né? Diferente no início, porque no início é muito mais fácil você emagrecer. Porque muitas vezes você está perdendo, no início do emagrecimento é água, não é gordura em si, né? Uma coisa é você perder peso, outra coisa é você perder gordura. Então, no início, essa perda foi muito acentuada, essa perda de água, eu desinchei. E isso vai dando uma coisa boa, assim, a gente vai se sentindo bem, você vai ficando empolgado. Aí as pessoas começam a falar assim, nossa, você emagreceu, o que você fez? E aquilo ali vai só te dando ânimo, né? Então, por isso que eu comecei acelerada, 10 quilômetros, né? Alimentação regrada, sem passar fome. E aí, através dessas pesquisas que eu fazia nesses perfis que eu estava seguindo, dessas lives que eu participava, eu comecei a testar, eu testei durante 5 dias a dieta cetogênica, né? Que depois vocês pesquisem aí o que é que significa essa dieta cetogênica, mas em suma é uma diminuição acentuada de carboidrato, né? Então eu comia mais carne e legumes, fruta bem pouco. Eu consegui, gente, fazer essa dieta somente 5 dias, porque eu amo pão e eu tenho que comer pão todo dia. Então, ficar sem o pão me deixou assim um pouco desanimada, desmotivada, até triste mesmo, né? Aquele comer emocional. Então, nessa dieta cetogênica durante 5 dias, eu perdi durante 7 dias, né? Eu perdi mais ou menos 5 quilos. Lógico que não foram 5 quilos de gordura, mas eu perdi. Olhando na balança, né? E aquilo ali eu já comecei a reparar a diferença nas roupas. Então, isso eu fui ficando muito empolgada. E aí eu começava. Era 10 quilômetros a minha meta por dia, aí eu passei para 12, depois eu passei para 13, né? Às vezes eu tinha que ir na rua comprar alguma coisa, né? Eu ia a pé, tudo isso ia somando os quilômetros, eu marcava no relógio, né? Então eu tinha aquela meta. Como eu sou muito disciplinada, eu seguia aquilo ali à risca.
Isso ajudou bastante. Aí depois da dieta cetogênica, eu falei, não dou conta de fazer essa dieta, não consigo ficar sem meu pão. O arroz eu troquei pela batata, no caso é porque eu não gosto tanto de arroz, mas a pessoa pode comer arroz, não tem nada a ver. Na verdade, é o déficit calórico, você emagrece pelo déficit calórico. Então eu trocava o arroz por outras fontes de carboidratos boas também. Aí eu passei a fazer a low carb. A low carb eu consegui fazer assim mais ou menos durante 2 semanas, né? Mas a low carb também eu não consegui me adaptar muito bem, né? Porque eu gosto muito de café, então você toma café, você quer um pedaço de bolo, você quer um pedaço de pão, mas eu tinha que abrir mão de alguma coisa. Então eu listei, né, coisas que eu gosto, porque tudo isso eu ia anotando numa agenda, pessoal. Eu ia anotando, eu ia pesando e anotando todos os dias, e todos os dias eu me pesava. E eu anotei as coisas que eu gostava e que eu comia diariamente, né? Então, por exemplo, pastel eu comia pelo menos uma vez por semana, eu comia bolo quase todos os dias, e aí eu fui falando assim, o que eu consigo tirar que não vai me deixar tão triste? Porque muitas coisas que você consegue comer, que você come porque você gosta, você não consegue controlar a quantidade. Então eu sou daquelas que eu prefiro não comer do que errar na quantidade e depois ficar frustrada. Então eu cortei o pastel, não comia mais pastel. E aí eu listei o que eu gostaria de continuar comendo, né? Não tirar da minha alimentação. Eu também tirei o chocolate, não comia mais chocolate. Não tava tendo festa, né? Tipo assim, para comer bolo, doce por causa da pandemia, então eu cortei o chocolate, cortei o pastel. E aí, essa dieta low carb também não consegui, né? Tem pessoas aí que têm ótimos resultados com a dieta low carb, mas eu não consegui. E aquilo ali me deixava assim um pouco triste também. Então, se eu tenho que ter uma alimentação sustentável, eu tenho que me imaginar, eu vou conseguir comer isso que eu tô comendo o resto da minha vida? E na dieta cetogênica, na dieta low carb, eu não me imaginava, né? E aí que eu fui estudar um pouquinho e conheci o jejum intermitente. O jejum intermitente, depois eu posso gravar um vídeo somente sobre ele, né? Porque é um assunto bem longo. Eu consegui me adaptar melhor, porque eu não precisava excluir o meu pão, um pedaço de bolo quando eu tomava um café, né? Eu conseguia fazer o déficit calórico num intervalo de tempo menor, né? No início foi difícil, eu fiquei tonta, senti dor de cabeça, mas depois meu organismo foi acostumando. Então, dessas três que eu fiz, a cetogênica, a low carb e o jejum intermitente, foi no jejum intermitente que eu consegui realmente ver uma perda de peso considerável, porque eu me pesava todos os dias. E aquilo ali foi me dando ânimo, né? E outra coisa, uma boa estratégia, gente, é você planejar a sua alimentação. Né? Então você tem que ter organização, porque quando você não planeja, muitas vezes você come qualquer coisa que tem na sua casa, você pede algum lanche, né? Então você sai daquela linha ali. Então, jejum intermitente eu faço até hoje, né? Não faço todos os dias. No início também do meu emagrecimento, eu não fazia todos os dias, não. Né? Então, eu colocava alguns dias da semana, geralmente 4 dias que eu fazia. Hoje, que eu já tô apenas na fase de controle de peso, eu faço de vez em quando jejum intermitente também, sem sofrimento, tá? Mas, então foram essas 3 estratégias que eu realizei. A cetogênica, depois a low carb e o jejum intermitente, e associado principalmente, gente, ao déficit calórico. Não adianta, por exemplo, igual eu falei para vocês, tem final de semana que eu corro mais de 30 quilômetros, que eu faço muita atividade física, eu corro e depois vou para academia, né? Eu não consigo emagrecer. Lógico, o nosso corpo, ele é inteligente. Hoje o meu peso é 50 quilos, eu tenho 1,66 m de altura. Então, o meu corpo entende que chega um momento que eu não posso mais perder peso, então fica mais difícil emagrecer. Por isso que é muito mais fácil emagrecer no início. Né? Então, seu corpo ele vai travar uma batalha contra você. Né? Então, aquilo que você come, ele vai guardar, com medo, né, de você entrar no estágio de fome, de inanição, de morte. Então, é mais difícil. O que acontece? No início da pandemia, no meu início do meu emagrecimento, eu não fazia academia, eu não fui para academia, que estava tudo fechado. Quando as academias abriram, eu fiquei com muito medo de ir para academia por causa do Covid. Eu ainda não havia recebido a vacina. Eu só fui para academia quando eu recebi a primeira dose da vacina. Aí acontece uma outra questão, porque você tá na academia, a atividade física muda, né? Então houve um ganho de massa muscular, aí o peso sobe na balança. Então hoje o meu peso vai de 50 a 51 quilos, devido, né, à musculação, por exemplo. Então o corpo ele vai tomando uma definição. Quando eu fazia corrida apenas, só corrida, eu fiquei seca,
né? Não tinha definição do corpo. Então hoje eu consigo observar essa definição através da musculação, da prática, né, de atividade física. Outra coisa que eu fazia muito também, que faço até hoje, é beber muita água. Beber muita água para a saúde, né, para os nossos rins, a fisiologia toda do nosso corpo, as reações químicas todas acontecem na presença de água. Mas beber muita água, ela traz também saciedade para o nosso corpo, né? Então você assim não fica pensando em comida o tempo todo. Para algumas pessoas pode não funcionar, mas para mim funcionou, né? Então tem dia que eu bebo mais de 3 litros de água e eu fico assim mais satisfeita, não fico com fome o tempo todo, ok? Então, pessoal, eu vou falar rapidamente aqui, né, um resumo aí de tudo que eu falei para esse vídeo não ficar longo, né? Mas a associação do déficit calórico à atividade física todos os dias, que foi a causa do meu emagrecimento. Eu perdi 18 quilos. Eu perdi 18 quilos, demorou para eu perder 18 quilos, mais ou menos 2 anos. Poderia ter sido muito mais rápido, né? Mas eu fui nesse meio tempo, né? Viajei depois, quando a pandemia estava mais amenizada, teve aniversário. Então acaba assim que você sai um pouco aí da regra, né? Mas poderia ter sido muito mais rápido, mas eu não queria sofrer. A gente já estava passando por um processo tão difícil, né? Um processo tão triste, que eu não queria, né, me privar de comer coisas que eu gosto bastante. Então, para emagrecer os 18 quilos, eu demorei 2 anos. Mas os 10 primeiros quilos, né, que eu emagreci, demorou 3 meses. Aí depois eu só fui, assim, não fiquei muito atrás daquele objetivo, porque eu já tinha perdido 10 quilos, né? Então, assim, para mim já estava muito bom. E uma outra realização minha que eu fiz mesmo, né, quando eu estava lá com meus 68 quilos e iniciei meu processo de emagrecimento, eu comprei uma calça número 36, que é o número que eu usava antes de casar. E comprei essa calça, dividi essa calça de 6 vezes, que é uma marca que eu gosto muito de usar. E aí coloquei essa calça no meu guarda-roupa. Falei, eu vou entrar nessa calça. E aquilo ali, gente, eu olhava para a calça dentro do guarda-roupa e eu pensava, né, no valor que eu tinha pago, eu tinha dividido aquela calça, que eu queria muito entrar naquela calça. Então aquilo ali me dava um ânimo. Eu ficava pensando, eu vou entrar nessa calça, eu vou entrar nessa calça. E graças ao meu esforço, eu consegui entrar na calça. Hoje o meu número é número 36 e eu já tenho 2 calças número 34. Perder peso não significa felicidade, eu sou magra, agora eu sou mais feliz. Não tem nada a ver com isso. Eu já era feliz antes, eu sou feliz hoje, mas eu não estava gostando, não estava me sentindo bem com o meu corpo, né? Então eu não estava me reconhecendo com o meu corpo, porque eu passei 22 anos da minha vida com um corpo e depois que eu fui mãe, meu corpo mudou muito. Então eu queria aquele corpo de volta e eu fui atrás dele e eu consegui, né? Então se eu consegui, você também consegue, porque um dia eu estava do outro lado pesquisando vídeos de motivação, pensando, meu Deus, aquela pessoa conseguiu, será que eu vou conseguir? Gente, o esforço é diário, o esforço é contínuo, é todos os dias, né? Então, todos os dias a gente tem que abrir mão de várias coisas na nossa vida. E também da questão da alimentação. O planejamento, ele é primordial, porque hoje eu já sei o que eu vou comer. Agora, por exemplo, deve ser mais ou menos 9 horas da manhã. É a minha folga na escola. Eu vou começar a maior faxina aqui em casa. Eu vou pra academia hoje? Eu vou pra academia hoje. Vou sair, vou deixar essa casa bagunçada, porque eu não vou conseguir terminar até a hora da academia, mas eu vou deixar. Porque eu tenho que me colocar como prioridade. Eu tenho que estar bem para cuidar dos meus filhos, da minha família, né? E até dos meus alunos. Então, eu me coloquei como prioridade na minha vida. Então, quando eu entendi isso, tudo se tornou mais fácil para mim, né? Então, eu organizo a minha alimentação. Eu já sei o que eu vou comer hoje e sei o que eu vou comer amanhã. Já planejo, né, a minha alimentação para não sair do foco. Na sexta-feira, né, pode ser qualquer dia da semana, não precisa ser um dia específico, mas geralmente a sexta-feira eu tô bem cansada. Dou 10 aulas sexta-feira, então na sexta-feira eu me permito comer uma pizza, ou comer um hambúrguer, comer alguma coisa diferente. E aquilo ali não vai alterar o meu peso, porque aquilo ali é a exceção. Aquilo ali não é o dia a dia, não é a minha realidade de todos os dias, tá? Então, só concluindo aí para vocês, busquem informações científicas, busquem de fontes confiáveis, vai ao médico, faça exames, vai ao nutricionista, vai ao profissional correto, adequado para te orientar. Não inicie um processo de emagrecimento sem saber, né, como iniciar,
que estratégia alimentar você pode utilizar. Porque essas estratégias alimentares que eu falei aqui, muitas eu não consegui, algumas eu passei mal, né? Então você tem que saber se você pode realizar aquilo ali. E tudo que eu consegui, tudo que eu fiz de estratégia alimentar, de atividade física, eu tive boas pessoas me orientando, né? Fui ao endócrino, tive consulta online com o nutrólogo, fui ao nutricionista, tive um profissional de educação física me auxiliando no processo quando eu iniciei a minha corrida, né? Então, você ter bons profissionais, né? Você pode iniciar esse processo com mais segurança. Estar na academia, gente, é muito importante porque aquilo ali te motiva. Você está num ambiente onde você consegue manter o foco. Então, para mim, vou para academia, fico lá 1 hora, ou quando eu faço uma corrida, a minha corrida é de rua. É muito difícil, né? Raramente eu vou chegar depois de uma atividade física intensa, né? Sentindo às vezes até dores, cansaço, e eu vou sair da minha dieta, da minha rotina alimentar. Muito difícil, porque eu tive um esforço muito grande. Então, fazer atividade física te proporciona isso, né? Você consegue manter aquele foco ali na sua alimentação. Mas, para mim, o meu corpo, na minha rotina de vida, do que eu como, a alimentação foi o fator principal para o meu emagrecimento. Eu fui para academia só depois que eu já havia perdido aí mais de 10 quilos. No início era só caminhada e corrida de rua, até mesmo porque as academias estavam fechadas, ok? Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado um pouquinho, possa te motivar para iniciar o seu processo de emagrecimento. Eu vou colocar aqui no meio desse vídeo ou no final, em algum lugar desse vídeo, eu vou colocar um treino que eu faço na academia hoje. Esse treino, ele ficou faltando só o início, né? Quando eu cheguei na academia, geralmente eu faço esteira, escada e bicicleta, tá? Esses 3 aí eu faço mais ou menos meia hora e depois eu faço um treino sozinho. O professor monta um treino que eu sigo aquele treino ali. Mas eu vou revezando, porque eu canso muito de aparelho, de máquina, então cada dia eu faço um treino diferente, ok? E vou colocar algumas fotos para vocês aí, de antes e depois, que eu fui tirando ao longo desse processo, né? Então, espero que eu tenha te ajudado e espero que eu possa te motivar a iniciar esse processo de emagrecimento na sua vida, essa mudança na sua vida, da mesma forma que várias pessoas me motivaram aqui na internet, né? Eu espero te motivar também. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!